Olá, pessoal, tudo bem? Temos aqui mais uma aula de Direito Constitucional. Nossa aula de hoje vai tratar do tema intervenção federal. Mas antes de falar da intervenção federal, eu gostaria apenas de retomar um assunto de um aluno, uma aluna de vocês, da turma de vocês, que trouxe aqui um tema interessante sobre as competências federativas, né? O modelo de repartição de competência. E a questão que a aluna trouxe foi de como ficam os tributos municipais, os tributos estaduais, os tributos federais, como se dá essa competência no Distrito Federal. E, embora esse tema não seja propriamente da nossa aula, porque esse é um tema do direito tributário, as competências tributárias não estão sendo estudadas aqui, eu não vou deixar de responder, ainda que de forma bastante superficial, nos seguintes termos. Vamos lembrar que o Distrito Federal ele tem status de Estado-membro. Então, ele se equipara ao Estado de São Paulo, ao Estado de Minas Gerais e assim vai. Dentro do Distrito Federal, nós não temos municípios, mas os tributos municipais, eles são, então, da competência do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal ele vai poder arrecadar, né, tributação, impostos, por exemplo, com fato gerador na propriedade territorial urbana, o IPTU, que seria, né, uma competência municipal, mas que, no caso do Distrito Federal, se trata de uma competência distrital. Da mesma forma, o ISS, Imposto sobre Serviço, também se trata de um imposto municipal que, no caso do Distrito Federal, é tratado, então, como da competência do DF. Tá certo? Ah, mas e as contribuições federais? As contribuições federais, os impostos federais continuam sendo da União. Né? O INSS, por exemplo, que ela mencionou, o IPI, né, que ela menciona também como tributo, são tributos da União. E aí uma outra questão que não é do tributo, mas já é do custeio, já é de como a receita é gasta, de como o Distrito Federal também recebe um tratamento diferenciado. Nós mencionamos que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ele não é sustentado, financiado, né, custeado pela receita do governo do Distrito Federal, e sim pela receita da União. Isso também é uma disposição constitucional que também diferencia, destaca o Distrito Federal dos demais entes federativos. Muito bem. Continuando então nesse tema da intervenção, da federação, do modelo de repartição de competências, das funções ou das competências materiais e legislativas dos entes federativos, vamos falar um pouquinho de intervenção federal. A ideia de intervenção federal é uma ideia que, embora traga, né, uma noção de é, intrusão, intromissão, como que se nós estivéssemos rompendo com o pacto federativo, na verdade, a intervenção federal é um mecanismo para assegurar a integridade do pacto federativo. A intervenção federal é uma medida excepcional exatamente no sentido de garantir a coesão nacional, a coesão desse pacto federativo. Então, nós devemos entender a intervenção como uma exceção, como uma medida excepcional. Eu vou aqui enunciar o conceito, que é a possibilidade de a União intervir no funcionamento dos estados e os estados intervirem no funcionamento dos municípios, né? Localizados em estados e municípios em territórios federais quando há, e quando não há, né, estados podem intervir no município. A União não intervém no município. A União intervém no estado, o estado intervém no município e a União pode intervir em municípios de territórios federais, que não é o caso no momento. E aí, continuando, né, o texto, bem como a possibilidade de estados intervirem nos municípios, como eu falei, localizados em seu território, sem que haja ofensa ao princípio do pacto federativo. Como eu falei, a intervenção ela é uma medida excepcional. Vamos aqui para o texto e vamos perceber por que ela é uma medida excepcional. Primeira coisa, quando nós olhamos para o artigo 34, né, que vai regular a intervenção, nós estamos na Constituição Federal, artigo 34. Nós vamos perceber o texto do artigo 34 escrito da seguinte maneira: a União não intervirá nos estados. O princípio, então, é o da não intervenção. A União não intervém. Essa é a regra.
nem no Distrito Federal, exceto para. O exceto para indica que a regra é a não intervenção. A regra é a da autonomia dos entes federativos. A regra é da auto-organização, autogoverno, auto-administração, auto-legislação dos entes federativos. A exceção se dá aqui no rol do artigo 34. E nós vamos encontrar aqui 7 dispositivos. O que significam esses 7 dispositivos? Significa um segundo aspecto da intervenção, o chamado princípio da taxatividade. Só ocorre intervenção em situações excepcionais e só ocorre intervenção quando nós tivermos dentro de uma dessas hipóteses elencadas no artigo 34. Não há possibilidade de intervenção que não esteja amparada por uma dessas hipóteses. O rol é taxativo. O rol taxativo significa que a lista é fechada. Não há na Constituição e em outro qualquer dispositivo legal qualquer base, amparo, previsão para intervir em estados e municípios a não ser nesse rol. E terceiro lugar, um terceiro aspecto da intervenção, é que a intervenção ela é uma medida temporária. Nós vamos encontrar no parágrafo 1º do artigo 36, parágrafo 1º do artigo 36, o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução que couber, nomeará interventor. Então, veja, primeiro, excepcionalidade. Segundo, taxatividade. Terceiro, temporalidade. Fiquemos com essa questão. Uma última informação ainda é que a ideia da intervenção ela vem de outras constituições, não é uma novidade da Constituição de 88, mas em 88 abriu-se a possibilidade da intervenção no Distrito Federal, o que não havia nas constituições anteriores, e também a possibilidade da intervenção de estados em municípios. Como eu falei, a União intervém nos estados, mas não nos municípios. E os estados podem intervir nos municípios. Nunca a União vai intervir no município, a não ser que o Brasil tenha um território. E aí os territórios, eles são autarquias territoriais que são, então, ligadas à União, e a União, então, intervém naqueles municípios, porque o território não pertence ao pacto federativo, não é uma unidade federativa. Mas dentro daquele território, que é uma autarquia da União, pode ter municípios, e os municípios, sim, serão autônomos. Então, nesse caso, a União intervém no município que estiver dentro da região, da abrangência geográfica de um dado território. Isso por hipótese, caso nós venhamos a ter um território no futuro, o que é pouquíssimo provável. Vamos ficar por aqui e vamos prosseguir com a próxima parte da nossa aula.